Imagina acordar um dia e perceber que tudo o que você mais temeu na vida nunca foi real. Não, não é truque de mágica, nem uma promessa vazia de autoajuda barata. É uma verdade tão profunda, tão poderosa, que uma vez compreendida, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Pensa comigo. Quantas vezes você sofreu por algo que no fim nem era tão grave assim? Quantas noites em claro, angústias, palpitações, tudo por cenários que só existiam na sua cabeça? Quantas vezes você teve medo de falhar e acabou se saindo melhor do que esperava? Talvez já tenha sentido um frio na barriga só de pensar em falar em público, certo? Imaginando que todos estavam te julgando. Mas quando finalmente falou, percebeu que ninguém estava prestando tanta atenção assim. A verdade, o medo, a ansiedade, a frustração, são, na maioria das vezes, fantasmas criados pela nossa mente. E mesmo sendo irreais, nos dominam, nos impedem de viver com liberdade. Agora, e se eu te dissesse que o sofrimento não vem da realidade, mas sim da maneira como você a interpreta? O problema não é o que acontece, é o que você acredita que está acontecendo. Já se pegou pensando que alguém está falando mal de você? E depois descobre que essa pessoa nem lembrava da sua existência? Todo aquele sofrimento, por nada. Uma ilusão, um filme de terror criado pela mente. E você, sentado na primeira fila. Mas e se existisse uma maneira de romper esse ciclo? Um caminho testado, usado por grandes pensadores para ver o mundo com mais clareza e parar de ser refém do medo? Essa ideia não é nova. E foi tão poderosa que mudou o rumo da filosofia. Foi descoberta por um homem que ousou pensar diferente. Um homem que perdeu tudo: amigos, família, liberdade. Mas que encontrou, na solidão, a chave para se libertar do sofrimento. O nome dele? Baruch Spinoza. Nascido em Amsterdã, em 1632, numa comunidade judaica extremamente rígida, Spinoza sempre foi diferente. Enquanto outros aceitavam tudo como dogma, ele fazia perguntas. O que é Deus, de verdade? Por que existe sofrimento? O que significa ser livre? Perguntas perigosas. Porque naquela época, pensar diferente era um risco. Mas ele não parou. Mergulhou na filosofia, na ciência, e chegou a uma conclusão radical. Deus não é um ser que observa e julga. Deus é o próprio universo, as leis da natureza, a ordem de tudo que existe. Mas ao dizer isso, Spinoza foi excomungado, apagado da própria história. Sua comunidade o condenou ao silêncio absoluto. Ninguém podia falar com ele, ajudá-lo, nem sequer mencionar seu nome. Ele virou um fantasma vivo. Mas em vez de se afundar em ressentimento, ele fez algo incrível. Transformou a rejeição em força. Começou uma nova vida como artesão, polidor de lentes, e nos tempos livres, escrevia, refletia, construía uma filosofia que mudaria tudo. Segundo Spinoza, liberdade não é escolher entre A ou B. É entender a realidade como ela é. E aqui vem a revelação mais chocante. Spinoza acreditava que tudo mesmo, segue uma ordem lógica e necessária, que nada acontece por acaso, nem suas emoções, nem suas decisões. Tudo é efeito de causas anteriores. Não somos livres no sentido que imaginamos. Mas isso, em vez de nos aprisionar, nos liberta. Como assim? Se tudo tem uma causa, inclusive o medo, a tristeza, a raiva, então podemos parar de nos culpar. Podemos parar de lutar contra o que não controlamos e começar a compreender, a aceitar, a viver com mais paz. Você não escolheu seus traumas, não escolheu sua infância, nem as dores que carrega, mas pode escolher como reage a tudo isso a partir de agora. A chave está na interpretação. Veja, duas pessoas passam pelo mesmo problema. Uma desmorona, a outra cresce. A diferença? Como cada uma interpreta o que aconteceu. Lembra de uma vez que você sofreu tanto e hoje, olhando para trás, parece até bobo? É disso que estamos falando. Spinoza nos convida a parar de resistir ao que é.
Parar de esperar que o mundo se curve aos nossos desejos. Em vez disso, entender, aceitar, fluir com a vida. Quer aplicar isso na prática? Primeiro, observe suas emoções, sem julgamento. Sinta medo, tristeza, raiva. Observe. Isso não é fraqueza. É informação. Sua mente está tentando te dizer algo. O problema é que, às vezes, ela exagera, dramatiza. Então pare, respire, pergunte: isso é real ou é só uma interpretação? Segundo, use a razão. Sempre que algo te machucar, se questione: isso realmente é um problema? Ou sou eu, interpretando dessa forma? Talvez não seja um ataque. Talvez seja só uma crítica construtiva. Talvez não seja rejeição. Talvez o outro só esteja distraído. Quando você muda a interpretação, muda a emoção. Terceiro, aceite o que não pode mudar. Simples assim. A vida nem sempre vai seguir o script que você gostaria. E tudo bem. Você não controla o mundo, mas pode escolher como reage a ele. E essa é a verdadeira liberdade. Spinoza morreu pobre, esquecido, mas sua filosofia sobrevive até hoje. Porque ela toca algo profundo em nós. O desejo de viver com menos medo, menos sofrimento, mais verdade. A maior parte da dor que sentimos não vem da realidade. Vem da forma como a percebemos. E isso pode ser transformado. Agora me diga, qual é o maior medo que você já superou na vida? Ou, se ainda não superou, qual é o medo que mais te prende hoje? Compartilha aqui nos comentários. Quero muito saber da sua história. E se esse conteúdo te fez pensar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada com a gente. Afinal, a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Nos vemos no próximo vídeo.